Graça e paz, amados. Que bom poder estar aqui com vocês mais uma terça-feira, mais uma semana que o Senhor nos preparou para que estivéssemos aqui juntinhos. Ainda que eu esteja aqui, vocês aí na casa de vocês, mas nós estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. E em adoração, em louvor a Deus, estamos aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela maneira como Deus tem cuidado de cada detalhe, tem cuidado de cada um de nós. Independente daquilo que temos passado, independente daquilo que tem sofrido, independente daquilo que tem trazido ou tristeza ou alegria, o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo. O Senhor é aquele que tem trazido palavras de ânimo, palavras de consolo. O Senhor é aquele que tem acolhido o seu povo. E isso é muito bom, isso é muito gostoso. E tem uma palavra que está em Salmo, no Salmo 92, 1, que diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E como é bom, independente daquilo que estamos vivendo, poder render graças a Deus, poder louvar ao Senhor independente de circunstâncias, poder abrir a nossa boca pela manhã, louvando ao Senhor pelo novo dia, e poder abrir a nossa boca durante o dia em tudo o que acontecer, e à noite, quando formos dormir, render glórias a Deus, cantar louvores ao Senhor, agradecendo pelo dia que passou e pela noite de descanso que Ele vai nos dar. E é isso, que você continue com essa disposição de louvar e agradecer ao Senhor em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Deus, quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Quero render ao Senhor ações de graças pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, por todos aqueles, ó Deus, que o Senhor tem trazido aqui para nos ajudar nessas transmissões, na execução desses cultos. Senhor, obrigado pela vida do Márcio, pela vida do pastor Itamir, pela vida do Samuel, da Ildinha, que tem nos ajudado nessa transmissão. E obrigado, sim, pela minha vida, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado durante todo esse tempo. Eu louvo a Deus por todos aqueles que estão nos assistindo e peço que o Senhor dê a cada um deles ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. Que tudo, ó Deus, que for feito aqui, exalte e glorifique o teu santo nome. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você tiver algum pedido de oração, ou se você tiver alguma necessidade, coloca aí no chat. Nós vamos estar durante todo o culto intercedendo por você e durante toda a semana. Que Deus te abençoe. E nós vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, render a Ele ações de graças com o Márcio. O Márcio vai estar conduzindo os louvores nessa tarde e é sempre uma bênção, né, Márcio? Poder louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo. Amém, Sônia. É sempre maravilhoso render graças ao Senhor. Eu tinha uma música aqui para cantar, mas você leu a palavra e vamos cantar a palavra. Render graças ao Senhor porque Ele é bom. Deus, Ele muda, a gente programa, né? E quando Deus muda é porque Ele quer falar com alguém. Então Ele vai falar com você que está nos assistindo aí nessa tarde, conosco aqui no estúdio. E Deus, nós temos que render graças somente ao nosso Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre.
render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Vamos render graças aos Deus dos deuses, porque Ele é bom. Render graça aos Deus dos deuses, porque Ele é bom. Render graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor, render graças ao Senhor, render graças ao Senhor, ao Senhor. Somente ao nosso Deus rendemos graças a Ele. Amém? E descansando somente no poder de Deus, porque é nesse descanso que nós vamos encontrar a fortaleza do nosso Deus, que Ele é o nosso consolador, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante, sempre avante vou, contente eu estou, sempre descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descanse, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Olha as lutas, luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus.
descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Descanse, meu irmão, minha irmã. Descanse no poder de Deus. Amém, Sônia? Amém. É o único lugar que nós estamos seguros, né, Márcio? É descansando no poder do Senhor, né? E você? Você tem descansado no poder de Deus? Você tem visto a boa mão do Senhor atuando em todo o tempo na sua vida? Mesmo naqueles períodos que você tem passado por muita necessidade, e quando eu digo necessidade, é inclusive necessidade material, necessidade de mantimentos ou necessidade de vestimenta. Você consegue ver a mão do Senhor trabalhando nesse sentido? Eu já passei por isso. Já tive algumas necessidades, já tive algumas faltas, inclusive de mantimento. E eu pude ver, sim, a boa mão do Senhor operando em todo o tempo. E eu sou grata a Deus por tudo aquilo que Deus fez. E eu gostaria de ler uma porção da palavra que está lá em 2 Coríntios 9:12, que diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Quando Deus toca na sua vida, para você ser instrumento dele na vida de outras pessoas, ele está suprindo a sua necessidade e está te dando, além daquilo que você necessita, não para o seu bel prazer. E assim, muitas vezes a gente consegue também, né? Usufruir bem daquilo que Deus nos dá. Mas quando o Senhor te dá, além daquilo que você necessita, reparte. E isso faz um bem tão grande para você. Para aquele que recebe é muito bom, mas para aquele que doa ainda é melhor. Sabe por quê? Porque isso tudo faz de você instrumento de Deus. E isso tudo reverte ao Senhor um coração grato, um coração generoso, um coração que tem sim vontade de ajudar uns aos outros. A Bíblia nos ensina muito sobre isso, uns aos outros. Amar uns aos outros também é ajudar, também é se doar, também é fazer dessa doação o nosso trabalho, a maneira como o Senhor nos usa. E isso é gratidão a Deus. Você vai ver aí nas nossas telas o número das nossas contas bancárias, o número do nosso Pix, que você pode sim estar contribuindo através dessas facilidades, né, que Deus também nos deu. E logo em seguida que você fizer isso, envie para nós ou pelo endereço de e-mail ou pelo número do WhatsApp para que você destinou as suas ofertas. Porque assim, com a nossa administração, que é sim dirigida por Deus, vai fazer chegar aquilo que você destinou. E com o coração grato, louve a Deus. Toda vez que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, toda vez que você tiver a oportunidade de contribuir com as suas finanças, louve ao Senhor. E cuidado, não se engrandeça por conta disso, tá bom? Louve sempre a Deus, mas jamais se engrandeça de você poder fazer isso. Mas faça isso com alegria, com gratidão, porque primeiro foi o Senhor que supriu as suas necessidades e te deu condições de você ter esse coração generoso. Vamos orar.
Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem mantido o teu povo fiel, independente das lutas financeiras que temos passado. O Senhor, ó Deus querido, tem levantado uma geração de adoradores que adora o Senhor com as suas finanças. E obrigado, ó Pai, por aqueles que fielmente têm contribuído, por aqueles, ó Deus, que o Senhor tem dado além das suas necessidades. E eles têm entendido isso e com o coração generoso têm repartido. Obrigado, ó Pai, por aqueles, ó Deus, que têm sim esse coração ansiano por contribuir, mas por alguma dificuldade que estão passando, ó Deus, ou por estarem desempregados, não estão conseguindo fazer isso no momento. Que o Senhor em breve, ó Deus, possa sanar essas dificuldades, possa abrir portas de emprego, ó Pai, e que esses corações voltem a contribuir para o louvor do teu nome. E se porventura, ó Deus, ainda existe no nosso meio aqueles que estão sim com o coração endurecido em relação a isso, que o teu Santo Espírito possa trabalhar nesses corações e que em breve, com o coração grato, com o coração transbordando de alegria, possa também contribuir. E obrigado pela nossa administração, ó Deus, que no temor do Senhor tem feito como cada uma dessas ofertas tem chegado ao destino, ó Deus, dado pelos nossos amados. Que eles continuem assim, ó Deus, a direcionar toda essa finança, de maneira que o teu nome seja glorificado. Dê a cada um deles, ó Deus, um coração temente ao Senhor, e que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado através dessa administração. Eu te louvo, ó Deus, por cada um e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue aí com o seu coração grato, com o coração generoso, sendo sim servo do Senhor, sendo alguém a serviço de Deus em relação às finanças. E vamos continuar louvando ao Senhor e engrandecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Aleluia. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. O Senhor, Ele sonda o seu coração. Sabe por que Ele sonda o seu coração? Porque Ele te ama. Ele não quer ver você sofrendo. Presta atenção nessa melodia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada pode ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Enche-nos, Senhor, com a tua paz nessa tarde, Senhor Jesus. E os teus olhos, Senhor, sempre atento em nós, Senhor. É o que nós te pedimos nessa tarde, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti,
ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada pode ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Jesus. Amém. Glória a Deus, Sônia. Amém, Márcio. Como é bom poder louvar ao Senhor, né? Deus está ali, ó, sondando o seu coração, e você não pode se esconder do Senhor. Isso é muito gostoso. Você sabe que algumas vezes o nosso pecado, nós pensamos que podemos nos esconder de Deus, ou fazer alguma coisa que Deus não perceba ou não está vendo. Mas isso não é verdade. Deus sonda o nosso coração. E quando Deus sonda o nosso coração e fala ao nosso coração, e nós estamos sensíveis a ouvir essa voz, tudo que o Senhor nos falar, ainda que seja para nos disciplinar, nos traz paz, nos enche de alegria e nos dá esperança de dias melhores. Eu fico muito feliz, verdade, quando eu leio a palavra do Senhor e de alguma maneira Deus me disciplina em alguma coisa, porque eu lembro que o Senhor disciplina quem ama, o Senhor corrige a quem ama. Então isso é muito gostoso. E você ter o coração sondado pelo Senhor e se encher dessa paz que só o Senhor pode nos dar, faz toda a diferença. E eu louvo a Deus, porque hoje nós temos aqui conosco também um coração generoso, um coração que o Senhor sonda e encontra sempre um coração grato, né? É o nosso pastor Itamir. Pastor Itamir passou sim por algumas lutas, ainda tem passado, né, pastor? Tem aí ainda feito seus exames, mas o pastor Itamir tem um coração generoso, um coração grato. E quando ele ministra, e quando a gente vê isso no pastor Itamir, não é para a glória dele, é para a glória de Deus. Amém. Então, pastor Itamir, que Deus continue usando a sua vida para nos abençoar, que o Senhor continue sendo instrumento de Deus
para o louvor dele e para a glória dele, viu? Amém. Amém. Sônia, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar com os nossos queridos sêniors. É um privilégio, realmente, poder abrir o nosso coração e estudar a sua palavra. E a palavra de Deus, realmente, é aquela palavra que nos inspira, que nos move, que nos mostra que o nosso Deus está sondando o nosso coração. E ele vai colocando, então, essas verdades para que a gente possa cada vez mais andar corretamente, para que a nossa vida seja agradável a ele. E o que nós vamos fazer hoje à tarde é exatamente isso. Olhar para mais um texto de 2 Pedro. Você lembra que eu falei na semana passada? Nós vamos trabalhar em alguns versículos de 2 Pedro, e eu queria ler, então, hoje, todo o texto, só que nós estamos dividindo ele em 3 porções. Na semana passada, nós trabalhamos com versículos 1 até o versículo 4. Hoje, nós vamos trabalhar do versículo 5, o 6 e o 7. E na próxima semana, se Deus quiser, do 8 até o 11. Por quê? Porque nesse texto nós encontramos a dinâmica da vida cristã. Como é que nós podemos viver uma vida cristã realmente agradável, saudável ao Senhor, uma vida que possa glorificá-lo. E hoje nós vamos estudar, então, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, que vai tratar sobre o desenvolvimento da vida cristã. Mas me deixa fazer a gentileza de ler toda a palavra de Deus para você e logo depois nós vamos introduzir. Mas escute bem o que a palavra de Deus diz dos versículos 5, 6 e 7. Ele não poupou o mundo antigo, ou melhor, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, porque a fé foi a primeira ação bondosa de Deus. Acrescentem a sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade ajuntem-se a fraternidade e depois da fraternidade o amor. Então, são 7 bênçãos que Deus tem nos dado, do versículo 1 até o versículo 4, e agora, o que Pedro está falando é o seguinte: vocês têm que se empenhar, trabalhar para acrescentar aquilo que Deus tem nos dado, alguma coisa que eu e você, que nós cristãos, devemos dar ao Senhor, devemos produzir em nossas vidas. E a partir daí, então, nós vamos ter, como nós vamos verificar na semana que vem, nós vamos ter o quê? Os resultados dessa vida, dessa dinâmica da vida cristã. Mas deixa eu fazer uma introdução. É interessante que, com certeza, as irmãs vão entender bem o que eu vou falar. Em qualquer receita da cozinha, são especificados o quê? Os ingredientes necessários para se fazer um prato gostoso, uma refeição agradável, uma refeição nutritiva e de saúde. As irmãs, as donas de casa, conhecem bem a expressão acrescenta-se um tanto de, vamos supor, de farinha, depois se coloca um pouco mais de leite, depois se coloca um pouco mais de fermento. Quebre também alguns ovos e coloque aí e faça, então, o quê? Uma grande mistura para fazer um alimento interessante. Essas frases ajudam as pessoas a colocarem os ingredientes certos, nas doses certas, e um após o outro. Para o desenvolvimento da vida cristã, o que Pedro está fazendo? Ele está exatamente apresentando agora 7 ingredientes que devem ser colocados, que devem ser acrescentados à primeira bênção que Deus tem nos dado, que é a fé. Então, veja só, depois da fé recebida, que foi Deus que nos deu, devemos acrescentar e aumentar o quê? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade e depois a fraternidade e o amor. Então, essa é a receita que Pedro está dando. Então, com esses ingredientes, nós temos condições de ter o quê? De ter uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã madura,
O preço a pagar é o nosso compromisso com Cristo. E toda a nossa diligência, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho deve ser colocado para que possamos produzir ou colocar esses ingredientes para, então, termos uma vida agradável ao Senhor. A pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: será que estamos dispostos a crescer, a apresentar uma vida bonita diante do Senhor? Estamos dispostos a colocar cada um desses ingredientes para termos uma vida bonita, uma vida agradável a Deus? São perguntas que só você pode responder diante de Deus. Essas virtudes, esses ingredientes que Pedro menciona, como sendo, então, a nossa parte na produção de uma vida cristã equilibrada, mostram que eles são qualidades, esses ingredientes são qualidades espirituais que devem ser desenvolvidas por cada um de nós em nossas vidas. As preocupações históricas do homem com a riqueza material, a condição social, a sabedoria secular, elas não receberam a atenção de Jesus quando ele proferiu os seus primeiros ensinos, especificamente no Sermão do Monte. Ora, diante disso, então, o que a gente pode perceber é que Jesus estava claramente demonstrando que o seu reino não é desse mundo. Eu vou repetir isso aqui. Jesus estava claramente demonstrando que o seu reino não é desse mundo. O seu reino é um reino cujas fronteiras não passam através de terras e cidades, de dinheiro, de posses, mas é um reino que, através dos corações humanos, ele se instala na vida interior de cada um de nós. Esse reino totalmente diferente chegou conforme foi anunciado lá no primeiro século, lá em Marcos, em Colossenses, em Apocalipse. Porém, muitos estavam despreparados para recebê-lo, para aceitá-lo, e, infelizmente, isso continua acontecendo ainda hoje. Tem muita gente que não está preparada para receber o reino de Deus. Por isso, então, Pedro vai fazer um pedido para nós. Pedro pede que nós, cristãos, ajustemos as nossas vidas de tal maneira a adequá-las a esse novo reino, para mostrar também a outros que é possível viver assim, pelo poder do Espírito Santo. Então, os ingredientes que compõem o cidadão do reino dos céus não eram somente espirituais, mas são virtudes que o homem não receberia virtualmente, naturalmente. Eles não são produto da hereditariedade ou do ambiente, mas são produtos da escolha, do empenho, da fidelidade de cada um de nós em adquiri-las. Elas não vêm do nosso pai, da nossa mãe. Não são alguma coisa de hereditariedade. Não. É alguma coisa que eu, pessoalmente, tenho que decidir e falar, não, eu vou lutar no poder do Espírito Santo para fazer com que a minha vida produza esses 7 ingredientes. Essas virtudes, esses ingredientes, não surgem no homem naturalmente, pois, na verdade, elas são estranhas à natureza humana, à natureza adâmica, que o orgulho e a ambição têm feito prevalecer em toda a sociedade, em toda a humanidade. Então, a sequência dos versículos 1 a 4, que nós vimos na semana passada, percebemos que, como resultado das bênçãos divinas, temos a responsabilidade de desenvolver a nossa parte, a nossa vida cristã, com características muito claras que o Senhor deixou para nós através do nosso querido apóstolo Pedro. Deus tem nos dado, veja bem, lembre de semana passada, grandiosas e preciosas promessas. E quando nós nos baseamos nessas verdades, sobre as promessas divinas, certamente temos condições de reunir toda a nossa força, a nossa diligência, nosso esforço, e buscarmos, então, o desenvolvimento desses ingredientes
para o desenvolvimento da nossa vida cristã, da nossa vida equilibrada. Por isso, nós podemos afirmar o seguinte, veja bem essa frase que está sempre em vermelho, para que você tenha toda a atenção possível. Todo cristão é desafiado a empenhar-se com toda a sua força para desenvolver os ingredientes para uma vida cristã. Que vida? Uma vida equilibrada. Se para fazer um bolo é preciso farinha, fermento, leite, ovos, para uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã saudável que possa atrair outras, nós precisamos desenvolver, colocar em nossa vida esses 7 ingredientes que nós vamos ver e que Pedro coloca, porque foi inspirado pelo Espírito Santo para chamar a nossa atenção, para que nós coloquemos em nossas vidas, desenvolvamos em nossas vidas o quê? Esses 7 ingredientes. Então, vamos lá, vamos perceber, então, quais são esses ingredientes. O primeiro ingrediente a ser desenvolvido para uma vida bonita, uma vida equilibrada, é a virtude. Devemos, então, acrescentar a fé que nós recebemos de Deus, o quê? Esses 7 ingredientes. Porém, Pedro diz isso de uma maneira muito legal. Ele fala que isso deve ser feito com toda a diligência, com todo esforço, com todo o nosso comprometimento. Então, querido irmão, mesmo que você esteja aí na sua casa, você tem uma tarefa muito séria a desenvolver, muito séria. Então, você tem que ter força, pedindo força para o Senhor. Não é por nossa força, mas é pelo poder do Espírito Santo. E essas qualidades, então, descrevem o quê? O caráter cristão. Então, todo o nosso empenho deve ser feito para produzirmos essa vida bonita, esses tais resultados. O primeiro ingrediente, então, é a virtude. Isso é uma palavra que vem lá do grego, e eu quero repetir para você. O primeiro ingrediente, anota bem isso daí, é a virtude. É o termo grego areté. Areté. Significa o quê? É uma palavra não muito usada no Novo Testamento, mas aqui, tanto em Filipenses 4:8, é uma referência ao cristão ou às características cristãs. Vamos ver nesse slide que você está vendo agora, que nós temos, então, esse primeiro ingrediente muito importante, que é a virtude. É a virtude. Temos que perceber, e eu queria pedir para o pessoal querido da mídia passar o slide, por favor. Aparece na primeira carta de Pedro também, onde descreve o próprio caráter de Deus, porque Deus tem nos chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, virtude é uma característica de Deus, mas é uma característica que eu e você devemos fazer o quê? Devemos desenvolver em nossas vidas. Muito bem, vamos continuar aqui. O significado básico de virtude é bondade, é eminência, é valor, é excelência. Em resumo, a fé, isso é, juntamente com a fé, o cristão deve acrescentar a eficiência, a bondade, a eminência. Isso é, uma vez que o Deus que nos chamou para termos comunhão com Ele, Ele merece sempre o nosso melhor, eu e você devemos acrescentar a fé que Ele já tem nos dado, a virtude. Isso é, uma vida bonita, uma vida correta. E ela pode ser definida como os frutos da nossa fé. Isso é, são as novas práticas que nós devemos desenvolver. Virtude é a demonstração das atitudes de Jesus em nosso viver diário. Por isso que eu falei que virtude é bondade, é a prática do bem. Então, querido irmão, querida irmã, mesmo que você esteja um pouquinho ainda longe
do templo, né, da nossa igreja, e eu queria te convidar, porque você pode perceber, se você tem nos acompanhado somente pela televisão ou pelo celular, a nossa igreja já está com a bancada quase completa. Então, você pode estar conosco para adorar a Deus, para celebrar o Senhor, para cantar essas músicas tão gostosas que o Márcio nos dirige. Então, lembre-se, a prática do bem, convidando alguém, trazendo alguém para a igreja, para que também ele possa entender qual é a vida que o Senhor tem dado para nós. É uma vida completamente diferente dessa vida que o mundo nos oferece. É uma vida que vale realmente ser vivida. É a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Mas o texto continua, e aí nós temos o segundo ingrediente, que é ali uma palavra muito importante no versículo 5. Então, junto com a fé que Deus tem nos dado, colocamos as virtudes, e as virtudes agora colocamos o conhecimento. Muito bem. Esse ingrediente, essa qualidade, já foi considerada também no estudo passado, e ainda ela é novamente colocada lá no capítulo 3, versículo 18. Embora devamos reforçar a ideia de que o conhecimento não está em oposição à vida de espiritualidade, a vida de intimidade com Deus realmente merece um conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Conhecimento experimental. Então, por gentileza, vamos continuar em frente. Pelo contrário, nós temos que entender o seguinte: quanto mais conhecemos a Deus, e não somente intelectualmente, mas quanto mais conhecemos a Deus experimentalmente, mais crescemos na intimidade com Ele. E mais crescemos o quê? Na adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Então, quanto mais experiências você tiver com o Senhor, mais você vai conhecê-lo. E é exatamente esse conhecimento que deve ser acrescentado à virtude. Então, a minha responsabilidade é colocar esse segundo ingrediente nessa massa, né, que vai fazer esse bolo tão gostoso. Na verdade, o conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo é o sustentáculo, é a base, é o fundamento da nossa fé. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós dedicamos o nosso tempo à leitura da Bíblia, quanto mais nós pedimos a Deus uma resposta de oração e a gente percebe que Deus é bondoso e nos dá, quanto mais fazemos isso, mais o nosso conhecimento dele vai crescendo. E a partir daí, então, nós estamos colocando realmente a dose certa nessa receita tão bonita que, juntamente com a virtude, agora vamos colocar o conhecimento. O conhecimento, na verdade, queridos irmãos, é o alimento da fé. A sua base, o conhecimento de Deus, qual que é? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Conhecer plenamente as doutrinas não exclui o conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo e experimentá-lo no nosso dia a dia. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: qual foi a experiência especial que você teve semana passada? Não é ano passado, semana passada com Deus. Você lembra que ele respondeu uma oração sua? Você lembra que ele te ajudou a ter paz no coração quando você estava assim perturbado? É exatamente no nosso dia a dia que nós conhecemos e experimentamos a bondade, a misericórdia. E quanto mais conhecemos a Deus, mais então esse ingrediente vai ficando bem desenvolvido. Esse é o conhecimento experimental. É ele que devemos desenvolver. Mas aí o texto continua. E juntamente com a virtude e o conhecimento, devemos ter uma vida o quê? Muito bonita, equilibrada, e acrescentando a virtude ao conhecimento, o domínio próprio. O próximo ingrediente, então, que deve ser acrescentado na formação de uma vida cristã equilibrada, é o domínio próprio. E essa qualidade implica em ter o controle sobre todas as coisas
especialmente sobre você mesmo. Significa o quê? Que você não é alguém desesperado, alguém sem critérios. Não, você tem domínio próprio. Você sabe que está passando por necessidades, por dificuldades. Então, qual é o caminho? É pedir para Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, o domínio próprio é exatamente ter essa mente bem tranquila. Domínio é a vitória que nós podemos ter na nossa luta diária, na nossa luta, inclusive, contra a velha natureza. Nós, embora sendo salvos, nós ainda temos a velha natureza, a natureza adâmica. É a renúncia diária do nosso eu. Não sou eu quem toma as decisões, não sou eu quem decido. É a mortificação do meu eu. Porque quem deve dirigir a minha vida é o Senhor. E você lembra que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. O cristão, então, deve se autocontrolar em suas ações, em seus pensamentos, em seus desejos interiores. E isso acontecerá com o quê? Com a capacitação do Espírito Santo em nossas vidas. Somente quando nós nos entregarmos ao Espírito Santo, abrirmos a nossa vida. Lembra daquele versículo de Efésios 5,18? Não vos embriagueis, não deixe que o vinho tome conta de você. Deixe sim que o Espírito Santo tome conta de você. E quando nós deixamos que o Espírito Santo nos capacite, nos dirija, ele vai nos dar um desses aspectos do fruto, é o domínio próprio. E nós vamos ter, então, juntamente com a virtude, conhecimento e agora o domínio próprio. Mas, ainda no versículo 6, nós encontramos um quarto ingrediente muito bonito para ser desenvolvido, que é a vida de perseverança. Perseverança. Então, depois dele acrescentar o domínio próprio, junto com o conhecimento e com a virtude, agora é a perseverança, que significa o quê? Toda diligência para colocarmos esse ingrediente nesse bolo que nós estamos fazendo, nessa vida bonita que nós estamos apresentando. A qualidade é a perseverança, que vem do grego hipomone. Hipomone. Significa o quê? Constância e o suportar firme as pressões que muitas vezes nos cercam. Queridos irmãos, não tenha dúvida nenhuma, nós estamos ainda passando pela pandemia. E as pressões, e na verdade não são pressões, são as maneiras mais claras para a gente evitar essa doença. Quais são? Álcool em gel. O que mais? Lembra-se, a máscara. Eu estou falando sem máscara porque eu estou em casa. E ainda a vacina. E agora, para nós que já temos uma certa idade, já tem a terceira dose, né? A dose de reforço. Então, procure isso. São pressões que a vida tem colocado sobre nós. Mas perseverança é a constância e é o suportar firme as pressões que muitas vezes nos cercam. É interessante notarmos, então, que existe uma relação muito clara, muito estreita, entre perseverança e esperança. Uma paciência, uma perseverança sem esperança seria uma expectativa de vida vazia. Mas, graças a Deus, nós temos uma esperança. Por exemplo, com relação à pandemia, nós temos esperança de que logo, logo ela termine. Então, essa perseverança em se manter bem cuidado vai fazer com que você possa realmente, daqui a algum tempo, desfrutar de uma vida já liberta dessa pandemia e glorificar a Deus, porque o Senhor tem cuidado de você. Seria uma vida vazia, sem expectativa, sem esperança? Seria como se a morte de Cristo
não tivesse a ressurreição. E aí, então, nós teríamos, sim, um Deus morto, como tantos outros deuses por aí. Homens que se colocaram na posição de Deus e morreram e não ressuscitaram. Mas não, o nosso Senhor ressuscitou. E por isso é que nós podemos perseverar, inclusive, na vida bonita, colocando esses ingredientes nas mãos do Senhor, para que Ele nos conceda, porque temos uma esperança, isso é, temos a expectativa de um dia estarmos ressurretos com o Senhor Jesus Cristo. A força, o suporte, a base da perseverança é a esperança. Você deve se lembrar lá de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Essas características cristãs, elas aparecem juntas. É interessante. A perseverança é a firmeza da alma. A perseverança é a persistência em meio às provações. Você está sendo provado? Tá, eu creio que sim. O fato de você não estar podendo frequentar, né, a comunidade, isso deixa você um pouco abatido. Mas, por favor, seja firme, porque o que vale realmente é a nossa relação com o nosso Deus. Quando nós pudermos, vamos estar todos juntos novamente, vamos nos abraçar. Mas, enquanto isso, persevere na sua relação com Deus. Através do quê? Da leitura bíblica, através da oração, se quiser fazer algum dia de jejum, mas é uma devoção, porque nós vamos ver que um dos ingredientes a ser colocado, a ser desenvolvido em nossas vidas, é exatamente a devoção. A perseverança, então, querido irmão, é o sossego da alma, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Descanse, sossegue, fique tranquilo, sabendo que o nosso Deus sempre tem o melhor para nós. E agora vamos para o quinto ingrediente. A quinta ação que eu e você devemos fazer para termos uma vida equilibrada. Aparece ainda no versículo 6, que é exatamente a piedade, que é a devoção. É aquilo que eu falei. Então, quanto mais nós tivermos piedade, quanto mais nós formos devotados ao Senhor, mais acontecerá o quê? A nossa vida se tornará cada vez mais agradável a Deus. O próximo ingrediente, então, que é a piedade, ele é traduzido do grego da palavrinha eusebeia, uma palavra em português que define bem, então, é a devoção. Eu sou um devoto, né? Eu quero realmente colocar a minha vida em devoção ao Senhor. Em outras palavras, podemos dizer que piedade é a nossa identificação com Cristo. Não é compaixão, não é ter dó de alguém. Não é isso, não. É ser pio. Agora, entenda bem. Olha lá, vamos lá um pouquinho mais para frente para a gente poder entender, e eu queria que você percebesse o que nós temos aqui. Ser piedoso é ser pio. Isso é não ser ímpio. É ser pio. Isso é alguém que se mantém, o quê? Submisso a Deus. É alguém que não se rebela, que não é contrário, que não se mantém rebelde para com Deus. Piedoso é alguém próximo a Deus, alguém que deseja ser como Deus. Quanto mais nós formos humildes, quanto mais nós formos dependentes do Senhor, quanto mais nós buscarmos a face dele, mais piedosos nós seremos. Virtude, quanto mais bondosos fizermos as coisas, quanto mais bondosos nós formos, seremos cada vez mais piedosos. Então, veja bem, piedoso é alguém que sente um amor respeitoso e pratica atos inspirados nesse sentimento. Alguém que se compadece do sofrimento alheio. Alguém misericordioso. Eu sei que você está passando por problemas, por dificuldades. Na nossa igreja, nós temos visto aí
na área de oração, muitos pedidos, porque muita gente tem padecido, tem sofrido. E a sua parte, a minha parte nessa história é a seguinte: se for possível você ajudar de uma maneira prática, ajude. Se não, pelo menos, coloque em orações diante de Deus a vida de vários irmãos. Nós temos um esquema muito interessante na nossa área de intercessão, que se reúne sempre nas segundas-feiras, e você sabe que eles têm um relógio de oração. Coloque o seu pedido lá e você vai ter alguém orando por você. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você entendesse que aquele relógio de oração é para todos nós. Então, você pode entrar e pode pegar uma ou duas pessoas e colocar essas pessoas nas mãos de Deus, orando por elas. Isso demonstra o quê? Que você é uma pessoa piedosa, uma pessoa que está sentindo as necessidades dos outros. Nesse sentido, então, nós vamos estar fazendo o quê? Exatamente cumprindo esse ministério que o Senhor tem nos dado de acrescentar a fé e as bênçãos que ele tem nos dado, do versículo 1 até o versículo 4, essas atitudes, essas ações que o Senhor tem esperado de nós. Por isso, então, chegamos no sexto ingrediente, que é uma vida cristã equilibrada, vai ser mostrada através da fraternidade. O que é fraternidade? Os últimos dois itens, vamos dizer assim, para esse bolo tão bonito, para esse alimento tão bonito, é a fraternidade e o amor. E a fraternidade, sabe o que significa? Significa amizade, significa afeto ao irmão, significa amor. É exatamente isso aqui. Esses últimos dois ingredientes, parece que Pedro vai falando e chega assim no clímax. E ele fala: o que vai identificar você com o Senhor é essa fraternidade, é essa amizade. O que acontecia no colégio apostólico era exatamente isso, uma amizade, né? Entre Tomé e Mateus, entre Pedro, Tiago e João. Então, era um amor, uma amizade gostosa. E quando você lê o livro de Atos, você vê exatamente que era essa fraternidade que fazia com que a primeira igreja era uma igreja com comunhão. Querido irmão, fraternidade, então, é uma característica que nós devemos desenvolver. Veja bem, ela vem do grego Filadélfia, e o próprio Pedro usa essa palavra tanto na primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 22, como também no versículo 8 do capítulo 3. Ele mostra, então, que a fraternidade é o afeto de irmãos, é a expressão da unidade que deve existir aonde? Na comunidade cristã. E embora nós estejamos separados, mas você sabe o telefone de alguns irmãos. Você sabe, se você já começa a mexer lá com o dedinho no seu celular, você sabe passar um WhatsApp para um dos irmãos. E isso tudo vai demonstrar o quê? O seu carinho, o seu cuidado, a sua fraternidade, a sua amizade, a sua comunhão. E com isso também, o autor de Hebreus, eu quero ler para você, o capítulo 13, versículo 1 de Hebreus, é um texto realmente muito lindo. Ele fala o seguinte: seja constante entre vocês o amor fraternal. Seja constante entre vocês o amor fraternal. Por isso, eu e você temos uma responsabilidade muito grande de termos essa amizade. Fraternidade, então, o que é? É a afeição. Quando a gente acompanha um pouquinho, se você está vendo o slide aí, se você quiser anotar, pode anotar aí. Olha lá. Fraternidade é a afeição entre os irmãos.
é a cordialidade, a harmonia nos relacionamentos. Vamos deixar essa tela de uma maneira bem clara para que o pessoal possa anotar aqui. Fraternidade é a afeição entre os irmãos, é a cordialidade, a harmonia nos relacionamentos. É o interesse genuíno pela vida dos nossos irmãos. Por quê? Afinal de contas, nós pertencemos à mesma família. Então, é muito gostoso saber que nós somos membros da família de Deus. E, a partir daí, então, essa relação gostosa que nós devemos ter. E aí, finalmente, chegamos ao 7º ingrediente, que é o amor. Exatamente o amor. Então, o amor é o fecho de ouro nessa cadeia de qualidades e características cristãs. Mas temos que entender que tanto Filadélfia como ágape são expressões gregas traduzidas pela palavra amor em português. Vamos em frente aqui e vamos entender, então, que em passagens como 1 Coríntios 16, 22, João 16, 27, se fala do amor ao Senhor e do amor do Pai, utilizando-se o verbo filéu. Porém, devemos reconhecer que o vocábulo mais usado para descrever o amor de Deus, qual que é? É o vocábulo ágape. Portanto, esse é o amor de Deus. O amor doador. O amor que deve nos levar a servir os nossos irmãos. Na sequência, então, eu quero que você entenda o seguinte. Esse amor ágape é o amor altruísta. É a própria essência de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, eu e você devemos desenvolver essa característica para que tenhamos uma vida realmente muito bonita. O amor é a fonte de onde surge o quê? A fraternidade, a comunhão, a piedade, a misericórdia. É a luta pela alma do nosso irmão. Você conhece todos os irmãos que frequentam os sêniors? Então, lute pela vida deles, ore por eles. É aquela intimidade, aquela conexão entre dois cristãos. E, com certeza, com isso, nós vamos ter uma vida bonita, uma vida realmente interessante, que vai agradar o nosso Senhor. Eu quero que você se lembre, então, estamos já quase terminando o nosso estudo, quero que você se lembre que nós devemos ter, então, para desenvolver em nossas vidas, além daquilo que o Senhor tem nos dado, nós devemos desenvolver, então, que é a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Ora, diante disso, então, o que nós temos a fazer é entender que esse amor é a vida de Cristo em nós, transbordando para o nosso próximo. Então, querido irmão, querida irmã, quando desenvolvemos esse tipo de relacionamento baseados no amor, a nossa comunidade, o nosso grupo de sêniors se tornará o quê? Uma comunidade terapêutica, isso é, que vai curar, que vai sarar aqueles que estão necessitando de uma intervenção divina através de nós. Eu concluo dizendo o seguinte: nós vemos no estudo passado, juntamente, tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. E agora, vamos juntar, então, essas características para sermos, o quê? Crentes com uma vida madura. Já fomos agraciados com Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Versículos 1, 2, 3 e 4. E agora, versículos 5, 6 e 7, é a nossa parte nessa responsabilidade. Vamos desenvolver esses ingredientes para uma vida cristã equilibrada. Em Romanos 8, 29, nós aprendemos que o propósito de nossa vida, o que é? É refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo. E isso se dará somente sob a ação do Espírito Santo. É Ele que vai nos fazer ter condições
desenvolvermos esses ingredientes. E terminando, a nossa oração é pedirmos que o Senhor nos capacite a desenvolver essas características, essas qualidades, para que a nossa vida seja uma vida agradável, uma vida cristã em desenvolvimento que vai atrair outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Queria dizer para você o seguinte: na semana que vem, se Deus nos der a oportunidade, nós vamos estudar o capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11. E sabe o que a gente vai ver nesse texto? Os resultados dessa vida bonita. Deus tem feito coisas para nós. São 7 ações maravilhosas pelas quais nós devemos louvar a Deus. Deus tem nos dado uma responsabilidade de desenvolvermos essas 7 virtudes que nós vimos hoje. E o resultado disso é o que a gente vai ver semana que vem. Serão 7 bênçãos especiais que Deus tem nos dado, e eu e você podemos usufruir dessas bênçãos, porque Ele é um Deus gracioso. Que Deus possa nos abençoar. E eu queria que a Sônia, então, orasse para nós, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá, desenvolvermos essa vida, uma vida que não é fácil, não. Não é fácil, não. É uma vida séria, mas uma vida que tem capacidade. Sabe por quê? Porque Deus tem nos dado o seu Espírito Santo. Então, querido irmão, querida irmã, por favor, abra-se ao Espírito Santo e deixe que Ele faça essa obra através de você. Amém? Sônia, muito obrigado mais uma vez e que Deus possa nos abençoar. Amém, pastor. Que bom, né? Saber que nós temos, sim, condições de desenvolver essas qualidades e essas virtudes, né? E se o Senhor nos deu condições para isso, é porque Ele nos ajuda. Sozinhos, nós não vamos conseguir de maneira nenhuma. Mas quando somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, aí sim, essas virtudes serão vistas na sua vida e através da sua vida. Amém, amém. Assim obrigada, pastor Itamir. Nós vamos ter agora o nosso período de oração e no finalzinho eu gostaria que o senhor voltasse novamente para dar a bênção para a gente, apostólica, tá bom? Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por essa palavra, pela maneira, ó Deus amado, como o Senhor tem falado aos nossos corações. Para nós, ó Deus, desenvolver isso por nós mesmos é simplesmente impossível, mas nós direcionamos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para trabalhar em cada um de nós. Que o Senhor tenha essa liberdade, ó Deus, para fazer de nós aquilo que for necessário. Que o Senhor possa desenvolver em nós cada uma dessas características, cada uma dessas qualidades cristãs. Que quando as pessoas olharem para nós, ó Pai, elas possam ver o Senhor em nós e através de nós. Nos permita, Pai querido, a cada dia sermos um pouco mais parecidos com o Senhor. Não nos deixe fazer nada que venha de nós mesmos, mas que o Teu Santo Espírito nos dirija a cada dia. Que nós possamos, ó Pai querido, crer nisso e doar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor, para que possamos ter esse desenvolvimento que o Senhor espera de nós. Nos ajude, ó Pai, a continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para ser feito. Não nos deixe, ó Deus querido, nos desviar nem para um lado e nem para o outro, mas que a nossa direção caminhe, ó Pai querido, na Tua direção, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu te louvo, ó Pai querido, porque a nossa igreja tem sido ensinada, Pai, dentro da Tua palavra. Os nossos pastores, ó Deus, têm tido a direção do Senhor em tudo aquilo que eles fazem, em tudo aquilo que eles dizem. Que o Senhor continue, ó Deus amado, a trabalhar na vida de cada um deles.
Cuida do pastor Marcos, ó Deus, da Luciana, do Natan, do Miguel, de maneira, ó Pai querido, que o teu filho também possa ver o agir do Senhor, não só na vida dele, na vida da sua família, como também na vida da sua igreja. Que ele tenha, ó Deus querido, o discernimento, que ele tenha, ó Pai querido, a direção do Senhor em todas as tomadas de direção. Não deixe que o teu filho tome nenhuma decisão, ó Pai, que não seja primeiro aquilo que nasceu no teu coração, para o coração da tua igreja. Cuida, Deus, dele, cuida dessa família, cuida do pastor Guilherme, Senhor, da Nicinha, dos seus filhos, dos seus netos, que o pastor Guilherme também, ó Deus, na condução do Ministério de Família e na supervisão que o Senhor colocou nas mãos dele, que ele também seja instrumento do Senhor como tem sido. Que ele também, ó Pai, seja sensível à voz do teu Santo Espírito. Que ele conduza, ó Deus, cada um dos ministérios que o Senhor deu a ele, da maneira que o teu nome seja glorificado. Que ele possa cuidar da família, ó Deus. Que ele possa também cuidar dos filhos e dos netos, de maneira, ó Deus, que agrade ao Senhor. Obrigado pela vida do pastor Itamir, pela vida da Beth, pela vida dos seus filhos, dos seus netos, porque nós temos visto, ó Deus, como o Senhor tem conduzido a vida dessa família. Eles têm sim passado por dificuldades, mas em todo o tempo eles têm glorificado e exaltado o teu santo nome. Continue a usar a vida do teu filho, ó Pai, para ensinar a tua igreja, para ensinar aqueles que estão ao lado dele como é agradável servir ao Senhor. Continue a cuidar do pastor Samuel, da Clarice, continue a cuidar dos seus filhos, dos seus netos, que o pastor Samuel também, ó Deus, tenha sensibilidade do teu Santo Espírito para conduzir os louvores da nossa igreja, de maneira que o teu nome seja glorificado. Que o teu filho, ó Deus, juntamente com o Márcio, tenha a direção do Senhor em tudo o que eles fizerem. E tudo, ó Deus, caminhe somente para um objetivo, glorificar e exaltar o teu santo nome. Cuida, Deus amado, do pastor Abner, cuida da Elza, da Hannah. Senhor, o Senhor sabe que esse final de semana a Elza perdeu a sua mãezinha. O Senhor a levou para o Senhor. Cuida, Deus, desse coração, que em nome de Jesus ela possa se sentir consolada, ela possa se sentir amada, que ela possa saber que a mãe dela está com o Senhor, ó Deus. Cuida do pastor Abner, ó Deus, no lançamento desse livro e na condução, ó Deus, daquilo que o Senhor colocar na mão dele para fazer. Que ele seja, ó Deus amado, um psicólogo, um pastor orientado pelo Senhor. Que a Hannah possa ver essa família unida, Pai, exaltando e glorificando o teu nome. Cuida, ó Deus querido, da liderança da nossa igreja. Tira de cada um de nós, ó Pai, o perfeito louvor. Que cada um de nós, ó Deus, possa a cada dia se chegar mais ao Senhor. Tira de nós aquilo que não te agrada, aquilo que não te traz honra, não te traz glória, não te traz louvor. Tira de nós, ó Pai, todo o egoísmo, toda a soberba. Que cada líder da nossa igreja, ó Deus, que cada família representada por esses líderes possa saber que o Senhor é quem dirige cada um deles, cada um de nós. Não nos deixa, Deus, caminhar por caminhos que o teu nome não seja glorificado. Não nos deixa, Deus amado, dirigir o rebanho que o Senhor deu para nós cuidarmos de maneira relaxada, de maneira, Deus amado, que envergonhe o teu evangelho. Mas que possamos ser, sim, a cada dia, parecidos com o Senhor, imitadores do Senhor em todo o tempo. E que as pessoas, quando olharem para nós, quando olhar para essa igreja,
possa sentir o amor do Senhor através das nossas vidas. Cuida dos nossos missionários, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus amado, no campo, aqueles que estão se preparando para ir, aqueles que estão vindo, ó Deus amado, que o Senhor conduza cada um dos seus passos, que o Senhor, ó Deus amado, possa continuar cuidando do sustento financeiro dos teus filhos, que o Senhor continue a dar a cada um deles estratégia, direção, cuidado do Senhor, zelo do Senhor em todo o tempo. E as famílias, ó Deus, que estão separadas pela distância dos nossos missionários, possam ser consolados e cuidados em nome de Jesus. Cuida, Deus amado, das famílias da nossa igreja. Muitas famílias têm sido destruídas, ó Deus, porque os sacerdotes que o Senhor levantou dentro dos lares não têm feito o seu papel, de maneira que o teu nome seja glorificado. Senhor, que esses sacerdotes tenham encontros pessoais com o Senhor, encontros, ó Deus querido, que transforme a vida de cada um deles, que eles possam olhar para suas esposas, para os seus filhos, de maneira, ó Deus amado, a ensiná-los, a conduzi-los, ó Deus, ao teu amor e à tua misericórdia. Cuida de nós como esposas, ó Pai, como ajudadoras desses sacerdotes. Que nenhuma de nós, ó Pai, queira ir além daquilo que o Senhor colocou para nós, os nossos limites. Porque quem conduz os nossos lares, ó Deus, é os nossos esposos. Que nós possamos entender que essa submissão, ó Deus, não é um fardo, nem uma escravidão, mas é uma submissão em amor, aquilo que o Senhor ensinou de cada um de nós. Que nós possamos cuidar dos nossos filhos, que nós possamos ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, aos nossos netos, que haja harmonia dentro dos lares, ó Pai, que haja amor dentro desses lares. Que os nossos filhos, ó Deus, que estão na prostituição, no homossexualismo, ó Deus, nas drogas, sejam libertos em nome de Jesus. Aqueles que estão afastados, ó Deus, que eles possam se voltar para o Senhor. Que o Senhor se revele a eles de maneira sobrenatural e que eles não resistam a esse convite de estar com o Senhor, de estar na comunhão com a igreja, na comunhão com os irmãos. Deus, que aqueles, ó Pai querido, que têm enveredado por caminhos que não glorificam o teu nome, traga-os de volta, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Aqueles que têm chorado, ó Pai, pelos seus queridos que estão internados, ó Deus, que estão passando por dificuldades financeiras por conta disso. Que o Senhor possa trazer o escape, ó Pai, que o Senhor possa tocar as nossas vidas para podermos ajudar de uma forma mais efetiva. Ó Deus, cuida daqueles que estão ali naqueles hospitais, ó Pai. Que eles possam, enquanto estiverem ali, ó Deus, serem instrumentos do Senhor naquele lugar. Que os médicos que estão cuidando dos teus filhos, que os médicos que estão ali, ó Pai, tenham a direção do Senhor nesse tratamento adequado. Que os teus filhos possam sair desses hospitais, ó Pai, glorificando, exaltando, dando testemunho daquilo que foi feito através da vida deles dentro desses hospitais. E aqueles que têm chorado a Deus, derramado lágrimas de saudade por aqueles que o Senhor recolheu, que esses possam ter, ó Deus amado, suas lágrimas, ó Deus, enxugadas pelo Senhor. Que o Senhor possa transformar cada uma dessas lágrimas, ó Pai, em lágrimas de louvor e gratidão ao Senhor. Obrigado, ó Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio,
não só nos sêniors, ó Pai, porque eu sei o quanto o Senhor tem cuidado de cada um. Eu sei que tem muita mãezinha chorando pelo seu filho ali no hospital, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que consola, é aquele que abraça, é aquele que cuida, que zela, e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Continue a cuidar daqueles que têm deixado conosco os seus pedidos de oração, ou aqui pelo chat, Senhor, ou nos conectando de alguma maneira para que isso aconteça. Senhor, que o Senhor responda a essas orações, ó Deus, mas sobretudo, ó Pai, que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita nessas vidas, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai, que os nossos pedidos de oração, eles são feitos ao Senhor que tudo pode. Mas ao Senhor, ó Deus, o Senhor sabe como responder, o Senhor sabe como atender, o Senhor sabe, ó Deus amado, o que é melhor para cada um de nós. Então nós colocamos sim esses pedidos no teu altar, mas pedimos que o Senhor faça segundo a tua boa vontade, segundo aquilo, ó Deus amado, que está no teu coração. Mas nos ajude, ó Deus, a passar por esses momentos. Nos ajude, ó Deus, a não nos sentirmos sozinhos ou abandonados, mas que em cada gesto dos nossos irmãos nós possamos ver o amor e o carinho do Senhor para conosco. E que nós possamos desenvolver cada uma dessas virtudes que o pastor Itamir nos ensinou nessa tarde, glorificando e exaltando o teu nome. Quando levantarmos as nossas mãos, Senhor, e dizer ao Senhor, eis-me aqui, que isso seja uma realidade do nosso coração, que isso seja um mover do Senhor em nós, que nós possamos ser gratos ao Senhor em todo e qualquer tempo. Obrigada, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Porque nós pedimos a um Deus que pode infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nos ajuda, ó Deus, nos ajude a cada dia sermos um pouquinho mais parecidos com o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, ó Deus. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Continue firme, continue sendo grato a Deus. Eu conheço algumas lágrimas que você tem derramado. Você conhece algumas lágrimas que eu tenho derramado. Mas o Senhor conhece cada uma das nossas motivações. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. E Ele tem cuidado, Ele tem zelado. Então, louve ao Senhor em todo o tempo, com ações de graça, em meio a lágrimas ou em meio a sorrisos. E se o Senhor nos permitir, terça-feira estaremos novamente com vocês. Pastor Itamir, que o Senhor possa nos dar a bênção do Senhor Jesus. Muito bem. Antes de fazer essa oração, que é a bênção apostólica, vamos só lembrando o seguinte, que nós temos 2 intercessores, e vale a pena, né, nós recorrermos a Deus em oração, como a Sônia estava falando agora na oração. Nós temos o Senhor Jesus Cristo e temos o Espírito Santo, os 2 intercedendo por nós, em favor de nós, diante do Pai. Portanto, querido irmão, querida irmã, abra o seu coração, se derrame diante de Deus. Essa semana, semana de gratidão, né? Semana de ações de graças. Então, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas também, esse nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração e responde a nossa oração. Então, abra o seu coração, fale com Ele, peça para Ele a sua misericórdia, a sua graça e louve o Senhor, porque realmente esse é o nosso Deus, merece ser louvado. Amém. Vamos orar e pedir a bênção dEle sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
esse Senhor tão maravilhoso que se deu por nós, se deu para que tenhamos uma vida abundante. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, esse Deus tão maravilhoso que nos deu como prova do seu amor a salvação em Jesus Cristo, e que as consolações, a direção, o conforto do Espírito Santo estejam com cada um de nós, com todo o povo de Deus, hoje, nessa semana e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.